Aleluia. Vamos cantar comigo mais uma vez? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua... Bem alto, vai! Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua. Vai lá. Presta atenção. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que está presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas jamais, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Por quê? Porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua e continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Preste bem atenção nessa parte agora, tá? Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua e continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Segura. Essa música foi escrita por uma moça, e ela fez essa música quando o pai dela estava num período de câncer, e ela tinha certeza que o pai dela ia ser curado, e ela coloca na música: chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus. E ela ouviu esse não, mas o milagre começou quando ela entendeu. Quando você não duvida, quando você aceita, ali começa o milagre. E ela conclui que Ele continua sendo bom e que Ele continua sendo Deus em todos os momentos da nossa vida. Essa música aqui, ela é cantada por uma terceira pessoa, sabia? Eu estava ouvindo ela falando. Essa música não foi feita uma canção para Deus. É uma canção que você canta pro teu irmão e você diz: Ele continua sendo bom. Canta pro seu irmão: Ele continua sendo Deus. Não duvide. Ele continua sendo bom, Ele continua. Mais uma vez. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Cante mais uma vez. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua. Declare
sobre a sua vida. Ele continua. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Aplauda ao Senhor. Adore, agradeça o nome dele. Esse é o nosso Deus, o mesmo de ontem, de hoje e amanhã. Amém? Ele continua sendo bom, maravilhoso Deus. Amém?